Bom, estamos aqui hoje para que a gente possa iniciar o primeiro programa de muitos outros programas que irão acontecer a respeito de educação ou falar um pouco sobre educação especial. O nome do programa é Educação Especial em Foco, né? E hoje nós vamos iniciar esse programa com uma temática muito importante. Só para lembrar aqui, nós vamos falar de todas as temáticas pertinentes e necessárias à educação especial. Então, todas as abordagens, as intervenções do professor, como a escola pode contribuir para o aprendizado desse aluno, nós vamos estar a cada programa falando um pouquinho sobre isso, tá certo? A primeira coisa que eu tenho que falar hoje, fico muito grato de trazer uma pessoa especial e conheço bastante para poder estrear esse nosso programa. E daqui a pouco ela vai se apresentar. Mas a primeira coisa, gente, muito importante, que eu quero falar para você é justamente isso. O objetivo desse programa é trazer informação a respeito do próprio professor do atendimento educacional especializado, a contribuição que ele tem na escola e tratar desse tipo de assunto de uma maneira mais fácil, para que os pais, as escolas em si, ou até mesmo a comunidade, possa acompanhar e possa compreender que isso é necessário, tá? Bom, hoje nós vamos iniciar e vamos estrear com uma temática que eu acho extremamente importante, a questão da deficiência intelectual. Bom, antes de mais nada, antes de nós entrarmos em todo esse aspecto de deficiência intelectual, queria falar para vocês que a sigla que a gente conhece como deficiência intelectual, pessoal, é o DI. Em geral, a criança tem mais dificuldade para interpretar conteúdos, que a gente chama de conteúdos abstratos, né? Que é aquele que não é palpável, o que exige muitas estratégias diferenciadas por parte do professor. Então, nós, como eu me incluo nisso, né, nós temos que elaborar várias estratégias. Então, pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva, ela costuma apresentar dificuldades para resolver problemas, compreender ideias abstratas, né, como eu falei para vocês, como a gente conhece como noções de tempo e outras coisas mais, né? E, o que é extremamente importante, como por exemplo, em ações de autocuidado. Então, a gente vai falar um pouquinho desse assunto hoje. E eu trouxe hoje uma companheira minha de trabalho, professora Vanessa. A primeira questão aí, Vanessa, eu queria que você se apresentasse, falasse da sua graduação, as suas experiências, e como é que está sendo também essa questão da pandemia, como você está olhando isso, para depois a gente entrar nas perguntas. Com você. Certo. Tudo bem contigo, professor? Vai. Espero que sim. Bom, o meu nome é Vanessa, eu sou graduada em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão e eu fiz pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado, que é a modalidade de educação voltada para pessoas com algum tipo de deficiência. Eu trabalho... Só um instante. Certo? Eu trabalho há 2 anos na educação especial, há 3 anos, na verdade, né? Desde 2017, e há 2 anos no município de Açailândia. Você já teve experiência antes, Vanessa, antes da Açailândia? Sim, eu trabalhei 1 ano no município de Bacabal, né? Que foi onde eu comecei a minha trajetória em educação especial. Aí só e depois você se identificou logo de cara a respeito dessa questão desse público diferente, né? É um pouco mais difícil, né? Mas eu creio que eu tenho um perfil, porque eu tenho paciência, identifiquei. Eu fui em busca de aprendizados, né, de conhecimento científico a respeito para poder dar continuidade e ser esse o rumo da educação que eu quis mesmo para a minha carreira. Que bom, muito bom. Vanessa, eu queria perguntar assim, já iniciar, qual é a concepção, como é que o que é o DI, né?
Aqui dentro da nossa área, a gente fala sobre DI, né, entre nós professores, e toda essa sigla é bem conhecida, mas o que que seria essa deficiência intelectual, né? Eu queria que você pudesse conceituar aí para a gente, para o nosso público. Lembrando, gente, que a Vanessa vai trazer informações muito importantes para a escola, para os atores envolvidos ali, mas principalmente para os pais. Esse vídeo é voltado para os pais, tá? Para que eles possam conhecer um pouco sobre a questão da educação especial como um todo. O que seria DI, Vanessa? A DI, a deficiência intelectual, ela é um transtorno do desenvolvimento. É um transtorno de desenvolvimento, né? Geralmente ele é muito mais fácil de identificar, diagnosticar, quando você... Depende, né? Porque a DI ela tem diversos níveis. Ela tem o leve, o moderado e o grave. No caso do grave, é mais difícil identificar, né? Porque é aquela criança que geralmente não tem fala, ela baba um pouco, não tem foco, né, no olhar. E já a deficiência intelectual leve, ela está mais ligada à questão do conhecimento, né? Ou do autocuidado. Ela é mais difícil de identificar. Então, assim, Mas a gente, geralmente é mais difícil identificar com o professor, né? Mas, assim, a capacidade também de argumentação desses alunos também é afetada, no caso, né? na verdade, a pessoa que convive com criança, como é o caso do professor, ela tem até uma certa facilidade em identificar. Mas geralmente é menos perceptível que uma DI grave, a DI leve, no caso. Ok. Eu vendo em alguns artigos também, Vanessa, eu vi que quando a criança tem essa capacidade de argumentação dos alunos que pode ser afetada, ela precisa logo devidamente ser estimulada para poder facilitar aí o processo de inclusão e fazer com que essa pessoa adquira independência com relação até ao próprio mundo, como você falou, né? O autocuidado do aluno, né? Entrando nisso, quais são as causas da No deficiência caso, intelectual? as causas da DI, elas são bem variadas. A gente tem algumas anomalias cromossômicas, como é o caso da síndrome de Down, né, que geralmente vem acompanhada de deficiência intelectual, mas também pode ser por alguma doença adquirida pela mãe durante a gestação, ou até mesmo o uso de álcools e drogas. Pode acontecer também uma má formação cerebral dessa criança, ou algumas doenças infecciosas que a mãe teve durante a gestação. No caso, a mais recente que a gente tem é a Zika, né? Que nasceram as crianças com microcefalia. E também pode ser alguma outra doença, como rubéola, toxoplasmose, ou até mesmo epilepsia ou até mesmo uma desnutrição grave ainda no primeiro ano de infância da criança. Então, tudo isso pode gerar uma deficiência intelectual. Então, tem que prestar bastante atenção, principalmente no pré-natal, né? Porque as causas são bem variadas e complexas, né, Vanessa? Você Exatamente. falou aí sobre a condição genética, que é a mais comum, aí tem as complicações perinatais, para quem não sabe, essa questão do próprio pré-natal, né? A própria malformação fetal que você falou durante a gravidez, a desnutrição severa, né? Ou até Uma mesmo o paralisia envenenamento. cerebral, uma paralisia cerebral também pode ocorrer a deficiência intelectual. A gente tem que prestar, de fato, tem que prestar muita atenção aí, pais, em relação a isso, né? O pessoal acha que é algo que pode ser adquirido depois, né, Vanessa? Geralmente tem esse tipo de entendimento que a pessoa não desenvolveu, o aluno ali, aquele aluno ali ele não aprende muito bem, ele entrou na escola, mas não acompanha os outros. E não, a gente tem que saber o que aconteceu antes, e tem que ser relacionado com o pré-natal, é a formação dele ali, durante o período E, da gestação, que é isso que é importante a gente frisar sobre isso, né? exatamente. O que eu estava lendo também, Vanessa, que é importante, tem o Instituto da Inclusão no Brasil, estima-se que 87% das crianças brasileiras
com algum tipo de deficiência intelectual tem mais dificuldades na aprendizagem escolar e na aquisição de novas competências, se comparadas crianças sem deficiência. Então, é uma percentagem muito grande, né? Falando nisso, quais são as características que a gente vê geralmente? Olha, o professor do regular, vamos supor, ou até o próprio pai, né? Essas características são essas as As características. características, elas se apresentam Vanessa, em só baixa nível de... a câmera um pouquinho para baixar a tua câmera. Oi. Tá bom assim. Oi? Tá show. Melhorou? Melhorou. As características, elas podem se apresentar em diferentes níveis. Pode ser no nível... Na verdade, ela vai se apresentar em vários níveis, né? Pode ser em nível comportamental. Por exemplo, quando aquela criança, ela tem, digamos, 8, 9 anos, mas apresenta o comportamento de uma criança de 5 ou de 4 anos de idade. Em nível cognitivo, que é o abaixo da idade cronológica dela. Ou seja, ela já tem uma certa idade, mas ela ainda não aprendeu coisas que são ditas normais. Específicas daquela idade para ela poder aprender. Como? Específicas naquela idade ela poderia aprender aquilo. Na verdade, ela não acompanhou, então... E ela não acompanhou. Elas também demoram mais para aprender o conteúdo escolar. Elas têm dificuldade de adaptação ao ambiente. Geralmente, elas são ingênuas porque não entendem muitas situações do cotidiano esperadas para aquela idade em que elas se encontram. Elas também são crianças muito dependentes, estão sempre precisando do auxílio de um adulto ou de uma criança mais velha, ou mesmo de uma criança da mesma idade, mas que não tenha DI, para ajudar a auxiliar em alguma atividade que ela tenha que realizar. Elas evitam determinadas atividades ou simplesmente copiam o que vê os coleguinhas fazendo, porque ela não tem aquela capacidade de criatividade, de produtividade própria. Ela tem dificuldade em ser alfabetizada, em se relacionar também, porque ela não consegue ter um nível de conversa, um nível de ideia apropriado, né, com aquelas crianças que são do mesmo grupo de idade que ela. Então, como ela é mais infantilizada, ela vai ter essa dificuldade de se interrelacionar. Então, é bastante coisa que a gente tem que lidar, né, Vanessa, sobre essa... Aí tem a questão que você falou logo no início, né, que é do autocuidado, da higienização, da questão do autocuidado. Ela não percebe o que pode ser um perigo para ela, por exemplo. Ela não enxerga como uma situação de perigo. Se a DI for muito, muito severa, ela não tem condição, né, de fazer a própria higiene sozinha, como tomar banho, se alimentar só, amarrar o cadarço do sapato, ou até mesmo ela vai ter dificuldade em cumprir um pedido que você faz, né? Dar um recado, fazer uma pequena compra no comércio. Então, como você vê, é bem simples, né? Atividades bem simples. Exatamente. Aí, a DI, ela não acontece em uma pessoa adulta, né? No caso, ela vai se manifestar desde criança. Só que aí pode ser que a pessoa teve a vida dela inteira com DI e não foi diagnosticada. Aí só quando ela está mais adulta, mais na frente, você vai notar e vai dizer, ela pegou deficiência intelectual. Isso não existe. É desde o nascimento, como a gente falou anteriormente, ou então adquirida ainda no primeiro ano, no caso da desnutrição severa, né? Então, o que acontece? Vanessa, só pedindo, desculpa te interromper. Só baixar um pouquinho a câmera. Porque fica deslizando aqui. Melhorou? Erro de gravação, gente, acontece. É o primeiro. Os erros devem ser perdoados. Não existe
um exame específico para diagnosticar a deficiência. Não tem uma tomografia, não tem uma ressonância, não tem um eletroencefalograma para poder fazer esse diagnóstico. O diagnóstico ele é feito através de observação e de teste de QI. O que é o QI, né? É o coeficiente de inteligência. Então, o profissional, né, que deve ser feito por um profissional, um médico ou psicólogo, ele, ao aplicar esse teste e ver que a criança ela está abaixo da média, e ele pode chegar a esse diagnóstico. Ah, tá. Então, é muito mais complicado que a gente possa imaginar, porque eu também, como sou da área da saúde, a gente trata muito com evidências, né? Com exames que comprovem o que aquela pessoa tem para depois a gente fazer, né? Nós possamos fazer algumas intervenções. Nesse caso, os exames de imagem, nenhum vai poder ajudar no diagnóstico. É justamente aquele diálogo, aquela anamnese que é feita ali, naquele momento, como você falou. É por isso que o professor é bem importante nessa questão de diagnóstico, e como eu te falei, como ele já tem costume de convívio de crianças, ele sabe, né? Já tem essa noção do que ela vai ser capaz em cada idade. E aí ele pode observar um certo atraso, né, nessa criança e relatar para os pais. E aí geralmente acontece mais através do professor mesmo essa primeira suspeita, né? Mas o pai, ele também, desde o início, ele pode ficar atento que se a criança demorar para andar, demorar para sustentar o pescoço, para falar, já pode ser um indício também, né? Desde antes dele ir para a escola, o pai também já pode estar observando. Então, é um caráter mais observacional. É importante aí uma dica aí para os pais para poder se atentar e lidar com a deficiência de forma mais precoce possível, mais cedo possível, né? Vanessa, tem algum tipo de tratamento que é feito? A criança chega a tomar algum tipo de medicamento ou isso de fato não tem? É só o psicólogo, o psicopedagogo? Como é que funciona isso? O tratamento ele é multifuncional, né? Ele deve ser avaliado e cuidado do ponto de vista psicológico, pedagógico, fonoaudiológico, médico e terapêutico ocupacional. Não existe medicação que vá curar a deficiência intelectual. No entanto, se ela vier acompanhada de alguma comorbidade, como às vezes o TDAH, né, que é o hiperativismo, aí pode ser medicado, a criança ela pode ser medicada para tratar esses sintomas adversos, né? Mas não que vai ter uma cura. A criança ela vai conseguir se desenvolver sim, mas através desses acompanhamentos na escola, todo um acompanhamento global, digamos assim, né? Ela tem que ir no psicólogo, ela tem que ir no médico, ela tem que ir nas terapias ocupacionais, na própria sala de recurso da escola, né? Ou mesmo ela tem que ter o acompanhamento de um adulto, né? Que no caso a gente chama de cuidador na sala de aula, né? Além do professor, para ajudar nesse desenvolvimento. É uma equipe multiprofissional, na verdade, né? Multidisciplinar também, né? Vanessa, assim, uma outra questão que é muito importante, como lidar com o aluno DI, né? É isso que a gente pergunta muito, como lidar com esse tipo de aluno, né? Que apresenta esse tipo de deficiência. Como tu falou no início, né? A criança com DI, ela tem bastante dificuldade de abstração, principalmente de conteúdos que não são palpáveis, né? Qual foi a palavra que tu usou? Eu esqueci. De fato, Conteúdos abstratos. Conteúdos abstratos. Abstrato, né? isso. Então, isso requer estratégia por parte do professor, que ele deve diversificar os meios da aula expositiva, né? Deve relacionar os conteúdos curriculares com situações cotidianas e, de preferência, exemplificar com coisas concretas, né? Para que essas ideias mais complexas possam ser absorvidas por esse aluno. Então, o aluno ele tem que estar
pegando, palpando ali o objeto, fazendo relação do objeto com a coisa, com a cor, para que ele Sim. funcione, para ele Às poder vezes assimilar. uma aula fora da sala de aula, você quer mostrar uma planta para ele, vai no pátio da escola, né? Mostra que é um ser vivo, é uma planta, é um animal. Você quer dar uma aula sobre a urbanização, né? Vai lá fora da escola e mostra as casas, a rua, enfim, tem diversos meios. Além disso, também deve-se identificar quais são as potencialidades, as habilidades que essa criança tem e flexibilizar o conteúdo, o tempo disponível para a realização das atividades, passar coisas mais fáceis ou conteúdos que estão abaixo do nível dele, não vai fazer com que esse aluno progrida. Isso não é inclusão. Certo. Então, o que se deve fazer é adaptar os conteúdos para que esse aluno possa acompanhar dentro da série em que ele está. Isso é muito importante, a gente bate nessa tecla direto, né, Vanessa? E assim, o que a Vanessa está falando, só fazendo uma complementação, gente, professor é capaz de identificar rapidamente o que o aluno não é capaz de fazer. Nós temos que identificar aquilo que ele não é capaz, né? Então, o melhor caminho para se trabalhar, no entanto, é identificar as competências, as habilidades que a criança tem. Então, assim, como a Vanessa falou, propor atividades paralelas com conteúdo simples, como ela já comentou ainda agora, sair para o pátio da escola, fazer essa demonstração, né? E isso, de fato, vai caracterizar uma situação de inclusão. O que é que a gente quer, de fato, incluir esse aluno dentro desse conteúdo, né? Então, é preciso, assim, redimensionar, né, o conteúdo, né, Vanessa? Com relação à forma de exposição, de tempo, fazer uma integração do aluno com a sala e também com o próprio professor. Às vezes, até a ajuda de um coleguinha que não tenha deficiência pode ser um meio bom para fazer com que esse aluno, né, a interação com os outros colegas, para fazer com que esse aluno possa desenvolver. Porque, como eu falei antes, né, às vezes ele tem essa dificuldade de se relacionar, por ter uma mente um pouco mais infantilizada, e o professor colocando esse aluno no centro, né, para conviver mesmo, para ter contato com outros alunos, até isso pode ajudar de uma certa forma. Muito bom. Vanessa, agora só para terminar, como os pais eles podem ajudar o filho com a deficiência, com o filho com DI em casa, diante dessa pandemia, já que o nosso intuito, nosso programa também é esse, né? Justamente isso, fazer essas intervenções não presenciais de forma remota, né? O que está acontecendo bastante. E nós, como professores de atendimento educação especializados, estamos também, temos que bolar novas estratégias, né? Na tua opinião aí, como os pais podem ajudar? Nós estamos ajudando, fazendo nossos trabalhos, mas como os pais podem ajudar aí o DI, né, o seu filho dentro de casa? Eu trouxe até o questionamento aqui atrás de mim, a pergunta: eu posso educar em casa, durante a quarentena, o meu filho com deficiência? Então, a resposta é sim. Primeiro, o que se deve fazer é estabelecer uma rotina com essa criança, fazer a leitura da rotina com a criança. Por exemplo, qual é a hora do brincar? Qual é a hora de se higienizar? A hora de estudar? E ter isso todos os dias organizado e todos os dias relembrar com a criança, fazer a leitura dessa rotina. Escolha um ambiente também onde a criança vai estudar e ele deve ser utilizado até o fim da quarentena, né, para não quebrar essa rotina. Também deve-se equilibrar o tempo entre aprendizagem e diversão. Deve-se explicar para a criança por que ela não está indo para a escola. Certificar-se de que o seu aluno ele dá conta das atividades propostas pela escola. Não é o momento de cobrá-lo, caso ele não tenha as habilidades pedagógicas. Afinal, o aprendizado ele pode ocorrer de diferentes maneiras. Se o seu filho não se sentir seguro
em realizar as atividades, você pode estar pedindo ajuda para a escola, pode pedir para o professor disponibilizar o plano de desenvolvimento individual do aluno, que é um direito do aluno com deficiência, de ter um plano diferenciado, né, dos alunos, dos demais alunos que não têm deficiência. Você pode também estimular a criança por meio da arte, da pintura, recorte, colagem com diferentes texturas. Também pode fazer jogos de matemática e raciocínio lógico, como dominó, quebra-cabeças, jogos de linguagem, como contação de histórias, cantigas, com o objetivo de desenvolver o pensamento e a oralidade. Os pais precisam sempre estar em parceria com os professores, porque esse é um tempo novo, né, para todos nós. Tanto os pais têm dúvidas, como os professores também. Então, por isso que é importante essa parceria, né, que é para focar sempre no que é melhor para o aluno. Estimular o raciocínio lógico, com diferentes... estimular o cognitivo, né, com diferentes meios, vídeos, imagens, jogos. Também é importante focar na questão do autocuidado, como eu já falei, né, da higienização. Lazer também não pode ficar de fora, né, não é só estudo. E o estudo também. Aí eu trouxe algumas sugestões de jogos e brincadeiras. Que a criança ela pode sim aprender brincando. Além do mais, ela vai desenvolver com você, né, com você pai, a questão da afetividade, né, vão estreitar mais os laços, os vínculos através desses jogos, como jogos de tabuleiro, jogos no computador, jogo da memória, atividades com música, com histórias infantis, com recorte, colagem, brincadeira de faz de conta, jogo da velha. Enfim, se você for na internet, tem uma infinidade de jogos e brincadeiras educativos. E o que não é para fazer durante essa quarentena é enfatizar as dificuldades desse aluno. No caso, você tem que valorizar os acertos, e se ele não acertar, você tem que valorizar a tentativa e não realizar atividade se a criança estiver indisposta ou com algum mal-estar. Então, era isso que eu tinha. Era justamente isso, né? E só fazendo um adendo, também tem algumas atividades como atividades físicas que o pessoal coloca como vôlei sentado, né? Que é no caso da mobilidade, com o uso de alguma bola para a criação de novas regras, o jogo de passes, como você comentou muito bem, mexer com formas geométricas, né? Que é importante a gente demonstrar com aquelas cores, até mesmo escrever o próprio nome com os pregadores, que a gente utiliza bastante, né? É muito interessante a gente falar sobre isso, porque tem várias outras formas também de lidar com esse aluno. É muito importante. Eu, como professora da educação especial, só gosto de trabalhar com material concreto, com material palpável. Esqueço um pouco de lápis, caneta e papel e vamos partir para o, né, Verdade, que é concreto. Tampinhas, você pode juntar tampinhas, latas descartáveis e procurar na internet. Ou se mesmo a gente pode até fazer um outro vídeo ensinando como reutilizar esses materiais para fazer coisas educativas, né? Exatamente, o intuito é esse. O intuito Uma infinidade de opções. De opções, né? E tudo pode ser aproveitado com o intuito aí de aprendizagem, né? É muito bom isso. Exatamente. Pois, Vanessa, o nosso bate-papo aqui foi muito bom. Desde já deixo aqui meu agradecimento e acredito que isso vai somar bastante para o aprendizado e também para que as pessoas possam conhecer mais um pouquinho, né, Vanessa, nossa função e também conhecer um pouco como é que acontece essas deficiências ou até transtornos. E lembrando, antes que a Vanessa possa agradecer, gente, esse aqui é o primeiro programa de alguns outros que nós vamos fazer, tá bom? Vamos pegar várias outras temáticas, outras abordagens sobre esse
mundo da educação especial, da educação inclusiva, para a gente poder propor novas metodologias, né, Vanessa? Eu que agradeço o convite e estou aí à disposição para o que vocês precisarem, quiser tirar dúvida, quiser conhecer um pouco mais sobre essa deficiência e sobre jogos e brincadeiras educativas, estamos aí. Pois tá bom, então. Vanessa, desde já, novamente, muito obrigado. E Nada. espero que a gente possa fazer mais aqui, mais entrevistas, tá bom? Tá bom. Até a próxima. Abraço, até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, gente.